aos Filipenses capítulo 1. Amém? Aos Filipenses capítulo 1 e Abacuque capítulo 2. Aos Filipenses capítulo 1 e Abacuque capítulo 2. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti nós entregamos coração, alma, pensamento, porque precisamos e necessitamos de Ti, para que tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, tudo aquilo que o Senhor tem feito, nós possamos viver o Teu amor, nós possamos viver a Tua vontade, a Tua unção que despedaça jugo. É o Teu amor que é a prioridade através do Teu Espírito. Por isso nós focamos e vivemos o Teu amor a todo tempo, a todos os momentos, diante do Senhor. Pai, que nessa ministração sobre fé, nessa quinta de libertação, o Senhor nos traz uma libertação, Pai, através da Tua fé, porque nós precisamos viver o Senhor, através do Teu Espírito, através da Tua vontade. Amém? Aos Filipenses capítulo 1. Eu tenho certeza que tem um livro aqui. Filipenses capítulo 1, do versículo 21 ao 26. Aos Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 26. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambas os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Aos Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente acreditar ou ter fé nele, como também padecer por ele. Verso 20. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouve estar em mim. Agora, Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, em nome de Jesus. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Em nome de Jesus. Abacuque capítulo 2, verso 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for levantado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna bem legível sobre a tábuas, para que aqueles que possam ler, aqueles que correm e vão conseguir ver, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos trabalhar a libertação da fé, a importância da fé, o que ela faz. Nós estudamos lá Filipenses, nós vimos a respeito daquilo que fala sobre o padecimento, aquele que está em Cristo, a respeito de permanecer em Cristo, a respeito do projeto da carne, do projeto que nós encontramos. Cristo nos ensinou a acreditar, a ter fé nele, mas também nos ensinou a padecer por ele. Fé é uma coisa que é dons. 1 Coríntios capítulo 12. Fé é dons. É um dos 9 dons que está ali. Mas nós
não podemos esquecer de uma coisa: dons é uma coisa, ministério é outra coisa. Dons é uma coisa, ministério é outra coisa. Bom, primeira coisa, a nossa fé, aquele que recebe o dom da fé, ele vai ser provado pela fé. Não tem como uma pessoa receber fé e não ser provada. Então vai ter prova da fé. Agora, tem uma coisa que nós, como cristãos, precisamos entender. É assim: o diabo, ele não tem medo de quem está na igreja. O diabo não tem medo de quem vem para a igreja. O diabo não tem medo de quem canta. O diabo não tem medo de quem prega. O diabo não tem medo de quem bate palma na igreja. Tudo isso para o diabo não significa nada. Isso para ele não significa nada. No mundo, todo mundo frequenta uma igreja, seja batista, seja católica, seja pentecostal, neopentecostal, seja apostólico, todo mundo frequenta uma igreja. A pessoa no evangelho, mas ele frequenta um centro de macumba, cada um tem. O diabo não tem medo de quem frequenta o local. A única coisa que o diabo, ele tem cisma e tem medo do cristão, é do cristão ser ministrado. Não adianta nada eu e você estar na igreja, não adianta nada eu e você vir para a igreja não ser ministrado. Porque o ministro, ele ministra a tua vida. E Deus, ele ministra a tua vida para que eu e você não peque. Como o sangue de Jesus purifica, a palavra é luz. Através da palavra nós vamos andar. Nós andamos através da palavra. A palavra vai te dar uma direção para você andar. Debaixo da palavra é luz. O sangue purifica. O que acontece? O diabo não tem medo de crente. O diabo não tem medo de quem está dentro da igreja. Ele tem medo de quem é ministrado. Porque através da ministração, ele sabe que a pessoa não vai errar, a pessoa não vai aceitar a vontade dele, e a pessoa não vai viver a visão dele. Este é o problema que nós vamos hoje aprender sobre a fé. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Todos nós conhecemos. Depois de 10 anos que Abraão saiu da terra de Ur, da casa dos seus pais, dos seus irmãos, saiu do meio da família, Deus tinha feito uma promessa para ele. 10 anos ele teve fé que ele ia ser pai e Sara ia ter um filho. 10 anos. Chegando no 11º ano, Sara me arruma uma história, a mais prática. Abraão, eu já estou velho, você já está velho, tem a minha serva Agar. Por que você não veio para a minha serva? Porque você vai ter um filho e ela vai ter um filho entre as minhas pernas e aquela coisa toda. Só com uma diferença, o projeto. Porque Abraão trabalha com sentimentos. A gente já tem falado algumas coisas aqui na igreja sobre isso. Por favor, seja inteligente. Nunca trabalhe com sentimentos. Por favor, nunca trabalhe com sentimentos. Sentimento, ele te tira você da direção de Deus. Sentimento te tira do projeto de Deus. Sentimento te tira da visão de Deus. Sentimento te tira da promessa de Deus. Porque o sentimento é prático. O sentimento é rápido. E Abraão agiu com sentimento. E Deus tinha falado com ele. Deus tinha falado com ele. Não age com sentimentos. Sentimentos tiram a visão de Deus. Deus também falou com Moisés. Deus não falou com Jefté. Deus falou com Moisés. Aprendemos uma coisa. O profeta falou para Saul: Saul, espera 7 dias. Não foi um profeta, foi um profeta. Samuel falou para ele: espera 7 dias. No 7º dia ele resolve fazer um churrasco
o povo ficar perto dele. Quando fez 7 dias, Samuel chegou. Por isso que entra aquela palavra: é melhor obedecer do que sacrificar. Nunca faça sacrifício, obedece a palavra. A palavra te leva a algum lugar. Abraão deitou com Agar, teve aquele filho Ismael. Olha o inferno que está vivendo hoje. Essa guerra de Ismael, criança que coloca a bomba no corpo, aquele sistema do Abilade que teve lá, que lá vem tudo da geração. Vem tudo da geração de Ismael, homem sanguinário, homem soberbo, tudo daquela geração vem vindo de lá para cá, e não vai parar, e não vai parar. Então, nós vemos a libertação da fé. Deus, ele te faz um propósito, Deus, ele te faz um projeto. Só que a fé é como se fosse uma planta. Deus te coloca aquela semente em você, ela tem que nascer, ela tem que criar raiz. Você não pode mover aquela semente daquele lugar. Esta é o projeto da fé, porque a fé tem que dar fruto. Porque Jesus disse: o justo viverá pela fé. E Hebreus fala sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não agrada. É assim, dízimos e oferta. Se não tiver fé que aquilo vai repreender, não agrada o Senhor. Nós lemos Filipenses 1:29 a respeito de Jesus nos ensinou a ter fé, mas ensinou a padecer pela fé. Porque na fé vai ter padecimento. Vamos ter dificuldade, vamos encontrar dificuldade na fé, mas de todo projeto de padecimento, de todo projeto, Deus dá além daquilo que pedimos, é além daquilo que pensamos. Veja bem, eu estou pegando Abraão para que todo mundo tenha um foco. Homens de Deus, que já teve projeto de fazer coisas para Deus, já teve projeto de fazer, saiu da visão. Quem tiver oportunidade de ver sobre Salomão, no capítulo 2 e 3, Deus deu uma coisa para ele que nem o homem tinha, sabedoria. Me dá sabedoria para entrar e sair. Só que sabedoria sem Deus vira soberba, porque a carne toma conta. 1 Reis capítulo 11, Salomão, com aquela tanta sabedoria, começou a arrumar um monte de mulher. Já arrumou 5, cada uma diferente da outra. Quando ele teve um encontro então com a rainha de Sabá, tudo aquilo que era a prioridade de Deus, ele abriu o coração. Por isso que nós lemos Abacuque. A palavra do Senhor é um escudo. Tem gente que fala para você: você é um crente que esconde atrás da Bíblia. Se você não esconder atrás da Bíblia, você vai esconder aonde? A Bíblia, a palavra de Deus, não é escudo? Tem como você pôr escudo nas costas? Aonde é que você põe o escudo? Lá na frente? Irmão, aqui é melhor esconder atrás da Bíblia, porque atrás da Bíblia você está escondendo atrás da palavra. Aprenda uma coisa: o escudo, você tem que ficar, o escudo, esconde. Às vezes, você deixa o escudo, joga, sai, você é atingido. A fé, Deus vai mexer comigo, com você pela fé. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé demora. Com 10 anos, Abraão vai: minha esposa, ela quer um filho, já esperamos, acho que é isso mesmo. Você não sabe o tamanho do problema que ele arrumou na vida dele. Você está pensando que Deus cobrou? Você está pensando que Deus cobrou? E sabe, Deus cobrou dele, porque Deus cobra com quem fala. Se Deus falar com a Jaque, ou falar com qualquer um de nós aqui que está aqui, se Deus falar com você, e você dá ouvido à pessoa por sentimentos, Deus não vai cobrar da pessoa, vai cobrar de você. Nunca se esquece disso. Deus não está preocupado que a
pessoa é bonzinho. Não. Deus está preocupado com quem Ele falou. Com quem Ele falou? O que Deus falou? Deus chamou Adão, apresentou. Presta atenção como é que é fácil a fé. Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Adão, vem aqui. Está aqui, tudo aqui, não pode comer, pode comer. Aí Eva abraça. Satanás fala, ele conhece a Bíblia. Satanás não tem medo de crente, irmão. Satanás ele usa alguém para induzir, para que eu e você perdemos a fé. Aprenda isso, a fé. Outra coisa, você pode ter o maior amor, você pode amar uma pessoa, mas uma pessoa fora da direção de Deus tira até quem você ama. Uma pessoa fora da direção de Deus, até aquilo que você ama você perde. Porque o diabo ele vem matar, roubar e destruir. Ele não vem para falar que bonitinho, ele vem para tirar. Tira. A falta de fé, não adianta só Deus falar. Deus falou para Abraão, falou para Adão, perdão, Adão. Aqui, pode tudo, mas dessa planta aqui, não. Deus não falou com Eva. Quem errou é a pessoa que Deus não falou. Quem errou? O que aconteceu do erro? O erro nós vimos foram com quem? Com Eva. Deus cobrou de quem? De Adão. Quem errou foi Agar. E quem errou foi Sara. Deus cobrou de quem? De Abraão. Porque Deus tinha falado com Abraão. Mas, irmão, a fé, libertação sobre fé, aquilo que Deus falou vai cumprir. Não saia daquilo que Deus falou. Por isso que nós vamos ver em Abacuque 5 ais de Deus por causa da desobediência. 5 ais de Deus, que é desobediência. Em Mateus capítulo 10, no versículo 1, versículo 2, no versículo 1 de Mateus capítulo 10, Jesus chama os discípulos, no versículo 1 discípulos, no versículo 2 ele chama de apóstolo, do versículo 4, 5, ele envia 2 a 2. Judas teve a mesma unção dos 12. Mano, Judas evangelizou, teve a mesma visão. Então por isso, o diabo não tem medo de quem está na igreja. O diabo tem medo de quem é ministrado. Porque aquele que é ministrado vai dar dor de cabeça para o inferno. Por isso que às vezes nos cultos, no ensinamento, é melhor prestar atenção na palavra. Uma palavra não vai tirar você do foco. Por isso que às vezes a pessoa frequenta a igreja, está na igreja, mas não é ministrado. Por quê? Que o culto, os negócios de pentecostal, aquela coisa pula, mas a pessoa não é ministrada. Por que a ministrada não faz você errar? Lembra? Nós conhecemos a presidente, a Dilma. Hoje a Dilma encontrou com o ministro da Fazenda. Por quê? Ela foi ser ministrada. Não é assim não, ela foi ser ministrada. Ministro é aquele que ministra. Nunca se esquece disso. Quando você está dando conselho para alguém, você está ministrando a vida da pessoa. Você está assim, olha, fulano, olha, isso aqui é bom. Você está ministrando. Ministro, o dom de ministrar é maior que o dom de fazer qualquer coisa. Nós podemos aqui na igreja todo mundo aqui canta, mas não tem um ministro de louvor. E o ministro do louvor é maior que o dom de cantar. Nunca ninguém procurou isso. Moisés era um líder, mas não tinha um dom de formar. A Bíblia é detalhes, irmão, que a gente vai aprendendo. Você pega Moisés em Êxodo 18, tinha a igreja na mão. Mas não sabia formar. E quem ensinou ele a formar foi o sogro Jetro. Porque formar é mais difícil do que ter. Porque você pode ter tudo, mas se não tiver o dom de formar, você não tem nada. Se uma criança formar no ventre da mãe, não forma da noite para o dia. Ossos após ossos, carne, tudo
no seu devido tempo. Formar é difícil. Ter uma igreja não quer dizer que está pronta. Jesus ficou 3 anos com 12. 3 anos com 12. Mateus capítulo 5, Jesus começa a igreja com 12. Formar os 12. Por isso que a gente sempre fala, a fé é para o futuro. Às vezes, na igreja, todo mundo quer coisa rápida. Mas não quer esperar para depois. Jesus ficou 3 anos com 12. Para depois, no 4º, no 5º, 6º ano, no livro de Atos, para que eles abrissem a igreja, continuassem a igreja. 3 anos. 3 anos Jesus ficou com eles e não ficaram prontos. Pedro andou sobre a água e cada um deles tinha um ministério diferente. A fé. Agora, como que Jesus tinha a fé? Que depois de 3 anos com eles, Jesus iria trabalhar, ele sabia que ia trabalhar. Porque tudo é... Irmão, todo mundo conhece o livro de Daniel. Daniel começou a igreja com 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 1, Daniel sentiu no coração de fazer jejum de 10 dias. Aí ele conversou com Sadraque, Mesaque e Abednego a respeito desse jejum de legumes. Por isso que nós trabalhamos jejum parcial. E as pessoas acham que não tem valor esse jejum. Quem não participa, não pode ter certeza. Se não fazer parte do corpo, se não jejua, coisas piores acontecem. Coisas piores. Tudo aquilo que a igreja tem um projeto que a pessoa, qualquer um que não participa, irmão, pode ter certeza que você vai ficando fora, vai ter um projeto, porque aquilo é uma visão. Aquilo tá, o corpo está andando. Se você está encaixado no corpo, você está andando junto. A partir do momento que você não faz parte do corpo, você vai ficando para trás. Depois, quando você quer correr, você não alcança mais. Daniel começou uma igreja com 3. Se você for ver o texto, você vai falar, pô, olha a fé de Daniel. Tinha tanta homens, pessoas que estavam ali. Daniel falou, olha, Deus tocou no meu coração para nós não contaminar com a comida do rei. Todo o ministério de Daniel foi conquistado no capítulo 1. Por isso que eu sempre falo na igreja, o aluno que é bom no primeiro ano, ele vai para frente e vai, beleza. Mas se o primeiro ano dele é ruim, irmão, acabou. É a base. É a base. E a gente, falando sobre a fé, da libertação da fé, muitos homens perderam muita coisa, porque saíram da fé. Deus colocou, Deus fez um projeto, Deus falou, saíram do projeto de Deus, saíram da fé. E quando sai da fé, como se perde, irmão? Às vezes, eu quero compartilhar uma coisa com a igreja. Às vezes tem coisa que você gasta 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos para conquistar. Um vacilo você perde tudo no dia. Perde tudo. Nunca se esqueça de uma coisa. Talvez Deus dê uma oportunidade para você ou para mim, para conquistar um monte de coisa em 10, em 5, 6, tanto tempo. Deus preparou pessoas para nos ajudar. Deus preparou pessoas para nos dar oportunidade. Deus preparou pessoas. Talvez, se você perder, daqui mais 10 anos, você não vai encontrar essas mesmas pessoas que te deu oportunidade. E talvez, essas pessoas que te deu oportunidade, está perdida. Você vai ter que lidar com outros tipos de pessoas para chegar onde você está. É igualzinho quem trabalha numa firma. Ele faz um escassez na firma. Quando ele chega numa firma, ele precisa de uma carta. Perde o emprego. Por causa da ficha do passado. Um negocinho nome sujo. Você vai comprar uma coisa quando, puxa, meteu o nome, tem um negocinho aqui, acabou. O nome não fica sujo no momento que você está ali. O nome fica sujo lá atrás. Então, por isso que aquilo que está lá atrás ruim, reflete no futuro. A fé é futura. A fé Deus prepara para o futuro. Tudo é preparado. Você estava olhando. Era para ser advogado. Mas para ser advogado tem que conhecer a Bíblia.
Parece que não é nada, mas para ser advogado tem que conhecer a Bíblia. Como é que você vai fazer justiça sem a Bíblia? A justiça da lei está tudo aqui na Bíblia. Aqui está a justiça carnal e a justiça espiritual. Aqui está a cura interior e aqui está a cura da carne. Aqui não tem para onde correr. Então, a fé são coisas que nós temos que lutar para ter fé. A fé é uma luta. A fé é uma luta. Como diz o nosso amigo Tales, e todo dia o diabo vem. Todo dia ele vai vir. Você acha que ele vai chegar? Você acha que ele vai chegar com espinho e garfo? Não, ele não chega com espinho e garfo. Você acha que ele vai chegar tudo feio? Não, chega bonitinho. No jardim do Éden. Você acha que ele chegou? Não, ele não chegou falando do problema. Ele chegou falando do que ela poderia ser melhor. No desespero. Há pessoas que não têm paciência. A soberba tira pessoas do foco de Deus. Soberba, pessoas que não querem esperar, pessoas que, sabe? A Bíblia diz que Deus ia no jardim passear. O dia que Deus foi no jardim passear, você acha que Deus não sabia? Deus sabia. A falta de fé faz a pessoa sair do projeto de Deus. Falta de fé. Às vezes a fé, quando a pessoa se perde na fé, depois para encaixar na fé é difícil. É difícil encaixar. É muito difícil, é uma luta. O Abraão sofreu com isso. A falta de fé de Adão fez ele sair do paraíso. Imagina o que acontece. A fé de Noé fez ele ficar 120 anos evangelizando que ia ter um dilúvio e nunca tinha chovido na terra. 120 anos evangelizando. Quando ele acaba de fazer todo o trabalho, vem o dilúvio, ele sai. Ele ficou tão alegre, tão alegre. A Bíblia diz que quando a água se assentou, ele plantou uma vinha. De tão alegre, encheu a cara de vinho, de alegria. A Bíblia diz que ele ficou nu e um dos teus filhos, para não ver a vergonha dele, entrou de costas para não ver. Às vezes, irmão, as pessoas vão indo muito bem. Às vezes se corrompem por causa da alegria, fica muito alegre demais e esquece que Deus é a prioridade. Às vezes na alegria, às vezes você está alegre, você está feliz, mas esquece que aquela felicidade, a prioridade é Deus. Eu sempre ministro. Às vezes você está bem, saúde está bem, você está, sabe, às vezes esquece que a prioridade é Deus. Qualquer coisa tira a gente do projeto de Deus, nunca se esquece disso. Qualquer coisa tira a gente do projeto de Deus, porque nós é carne, nós vemos ali, ó, a carne tira, Romanos capítulo 8, versículo 8, a carne não agrada a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, nós não sabemos pedir, nós não sabemos fazer, mas o Espírito intercede com gemido inexprimível. Então no momento bom, o Espírito Santo, está muito bom, me dá sabedoria para passar por esse momento. Davi, a Bíblia diz que é o segundo coração de Deus. No momento melhor da vida de Davi, no momento melhor, está todo mundo guerreando dentro do palácio. Porque às vezes Deus fala com você, ou fala comigo, você acha que Deus falou só meia hora. Porque a palavra de Deus, irmão, ele diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não fala. Então aquilo que Deus falou, então até lá no céu ele é válido. Então não pense que Deus falou uma coisa, ele apagou, não. Ele não apagou, ele falou, ele vai cumprir. A Bíblia diz, passa céu e a terra, vai passar tudo, mas aquilo que ele te falou não vai passar. Está demorando, mas vai se cumprir. Ele falou, passa tudo, mas a minha palavra não passa. Porque às vezes Deus falou com você, falou comigo, aí Deus não falou com a pessoa, mas você abraça, não, fica na palavra de Deus. Ela vai se cumprir, vai padecer, mas ela vai se cumprir. Porque Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus faz além daquilo que Ele pede, daquilo que você pede, daquilo que eu e você esperamos. Faz além.
Mas se permanecer na palavra, a fé vai ser movida. Tem um monte de coisa que quer mover a tua fé. Tem um monte de coisa que quer pôr a tua fé. A tua fé está aqui. Tem uma coisa, não põe a tua fé para. Não põe. Não saia do lugar que Deus te colocou. A fé permanece ali. Deus falou, é X, fica no X. Porque a fé, ela move montanhas. Irmãos, nós conhecemos a história de 1 Samuel 25, a mulher chamada Abigail. Deus tinha falado para Davi que ia dar coroa na cabeça dele, tudo aquela coisa. Davi ficou com tanta raiva de Nabal, mas tanta raiva, que Davi queria matar Nabal, arrumou homens para ir matar. Abigail, mulher sábia, ficou sabendo da situação, arrumou os jumentinhos, odres, vinhos, pães, não falou nada para o seu esposo, foi ao encontro de Davi. E quando encontrou com Davi, prostrou seus pés e disse, olha, o meu marido é um touro. Nabal significa touro, homem sanguinário. Davi ia matar toda a família. E Davi falou para ela, olha, nunca pensei uma mulher tão sábia. A sabedoria parou a maldade do homem. Porque Davi tinha poder na mão de matar, mandar prender, mandar soltar. Abigail parou o assassinato de dentro da casa. 1 Samuel 25, se você vê a história, a sabedoria, a fé. É igualzinho quando nós estudamos o livro de Ruth, quando Noemi, por isso que eu falo, ter dons, bênção, mas o maior da igreja é o ministério. Sem ministério, qualquer um daqui vai chegar ao lugar algum. Você pode ter o dom que todo, pode ter o dom de cantar, pode cantar bonito, mas cadê o ministério? Porque quando você tem um ministério, você ministra a vida das pessoas. Às vezes as pessoas, eu estava falando para ela, às vezes as pessoas discutem para cantar 5 minutos no microfone, briga por causa do microfone 5 minutos. Quando é ministro, tem liberdade para ficar 2 horas com o microfone. A visão das pessoas é tão curta, que as pessoas querem aquilo rápido, mas é aquilo que tem que brigar. É assim na praia, quem fica no raso é chato, joga água na gente, aquela água suja, pessoas que você não conhece, querem conversar com você, mas quando você vai mais profundo, você fica à vontade, você fica sozinho, porque o profundo é para quem é melhor. Crente tem que aprender a sair das coisas rasas. Começa na igreja a procurar ministério, ser ministro. Imagina se a nossa igreja tem um ministro de louvor. Não é cantar, irmão, é ministro. Nossa igreja tem um ministro de louvor. Não ora, as pessoas não oram para isso, falta de fé. Irmão, a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12. Existem os 9, mas a Bíblia diz procurar os dons, ministério. Bom, dá uma olhadinha aqui em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Olha o que diz no versículo 11. E ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra, o que está escrito aí? Do ministério. A obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, e o varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais menino inconstante, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, segundo a verdade, em caridade, cresça em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo.
do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação da cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação. É amor. Agora está vendo por quê? Agora está entendendo por que a igreja não cresce? Porque não tem ministro. A falta de ministro. As pessoas se preocupam com coisas muito pequenas. O professor tem um dom de ministrar. Ele pega um aluno que não sabe fazer no primário, não sabe fazer a letra A. Você viu a paciência? Formar para aprender a escrever o nome, a cartilha. Tem professor que tem facilidade para você aprender. Ele tem um dom e tem um ministério. Mas a pessoa que não tem ministério, você não aprende nada. Porque a pessoa quando tem ministério, ele fala um A para você e você fala, nossa, você cresce. A pessoa que tem ministério, ele faz você crescer. Você chega com a letra 5, você ministrando, você vai para 15, você cresce em cima daquilo. Mas a pessoa que não tem um ministério, só tem um dom. Então às vezes precisa, porque a fé precisa de ter fé. A fé é o projeto que Deus nos leva. Fé faz você crescer, faz você quebrar toda a barreira. Faz você quebrar. Às vezes, irmão, tudo bem, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de crescer com algumas coisas que eu conheço. Deus me deu a oportunidade de encontrar pessoas boas, mas Deus me deu a oportunidade também de ver pessoas ruins. Então a gente já vai se preparando com aquilo que a gente conhece, com a gente vê. Eu quero, às vezes você pensa que ter ministério é fácil. Ter ministério, não, ministério não é para todo mundo. Dons, irmão, é uma bênção. Dons vai ser, sabe, por isso que Jesus disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ministério. Ora para o ministério de louvor para vocês verem que, nossa, vai aprender a fazer arranjo, vai aprender a fazer compor, vai aprender a ensinar pessoas a cantar, não vai ter uma facilidade, vai brincar com a voz, vai, sabe, o ministério, você ministra, porque tem pessoas que sem ele cantar, só dele pegar a mão no microfone do que ele fala, a pessoa já recebe, porque ele ministra a vida da pessoa. Esse é um dos maiores dons que tem dentro da igreja, e as pessoas não ligam nem para isso. Não liga para isso. As pessoas não ligam na igreja de ser ministro da palavra. Deus está aperfeiçoando. Tem que pedir para Deus. Tem que pedir. Pedir Deus, Ele vai aperfeiçoar. Porque tudo isso, às vezes a pessoa ouve as coisas, mas as pessoas não prestam atenção no que ouve, não prestam atenção naquilo que Deus passa. A gente tem que prestar atenção naquilo que o Pai sempre mostra, naquilo que Deus faz. Olha só aqui, ó, presta atenção aqui. Traz uma coisa aqui, todo mundo pensa que é fácil. Que todo mundo pensa que é fácil. Porque não é só o bom. Não é só o bom. Se você vê essa mulher cantar, desse tamanho. Desse tamanho. A minha pessoa com o banquinho, a poupança dela sai fora do banquinho. São 4 irmãos. Às vezes, olha só, se você tentar fazer, você não vai conseguir. Por isso eu gosto de ouvir. Por isso que eu sou chato, irmão. Irmão, você fica assim, fala, gente, mas eu já contei, é 26 segundos. Parece que é simples. Tenta para você fazer. Pega a letra
quando você cresce, a fé, Deus te dá coisas para você. Não. Deus te dá. Agora, existe um homem cego. Como pode um cego tocar 2 pianos? Para tocar um enxerga 2 pianos. Tocar embaixo e em cima. Agora tem que ver o tempo que gastou, o que conquistou, tempo que gastou, porque ministério tem que ter tempo. Você tem que gastar tempo. Porque fé, você vai ter que gastar tempo. Abraão ficou 10 anos esperando esse bendito desse Isaac. E nada. Chegou na hora que Sara falou, já era. Meu filho, já. O pote aqui já saiu da vontade de Deus. Como diz sempre, quando postava no Orkut, a espera não pode matar a esperança. Por isso que nós ministramos sempre Romanos capítulo 5. Na tribulação, paciência. Através da paciência, experiência. Através da experiência, paciência. Mas tudo vai chegar no seu tempo. Tudo vai chegar no tempo certo. Na hora certa, Deus, tudo é preparado. Porque a fé não é aquela coisa imediata, da noite para o dia. Não, a fé não é. Quando eu fui internado a última vez, eu fiquei 26 dias sem enxergar, saí do hospital. Eu pegava a Bíblia, eu não enxergava. Falei, Senhor, como que eu vou ministrar tua palavra sem enxergar? Foi de lá para cá que eu comecei a usar essa prancheta. Nunca tinha usado a prancheta. Aí eu tive que usar a prancheta, escrever a letra maior. E o primeiro dia que eu fui ministrar foi na igreja apostólica em vida do pastor Adalberto. Veio ministrar na vigília. Eu não estava enxergando nada. Nada na Bíblia. Estava tudo. Ali no quadro tinha negócio de dízimos. 2 folhas que o Eugênio colocou. Nossa, eu chorei. Chegava ali e não enxergava nada desse livro. Mas eu nunca falei para a igreja isso. Que eu tinha perdido a visão. É um problema, meu Deus. Aprenda uma coisa. Aquilo que é difícil para você, coloca na mão de Deus para fazer. É fé. Coloca na mão de Deus para fazer. Tem coisas que é particular. Imagina eu como ministro, chego para a igreja, falo para a igreja que não estou enxergando. A pessoa falar isso para a igreja, meu irmão, peraí. Se ele está ali e não quer enxergar, imagine eu. Preguei, depois de eu sair do hospital, fiquei quase 30 dias sem enxergar a Bíblia. Sem enxergar, ele sabe, eu fui, comprei 2 óculos. Falei, Senhor, comprei, tá lá em cima, comprei 2 óculos. Comecei, e comecei, falei, Senhor, tá ruim. Experiência com Deus, fé. Falei, não, Senhor. O Senhor não me trouxe até aqui para me perder a visão. Ele sabe disso, eu briguei com ele o dia porque eu não consegui empapelar um carro. Não foi? Eu fui empapelar o Fiat Uno, mas eu não consegui enxergar a fita crepe. Eu não enxergava a borracha. Olha como é que eu fiquei. No melhor momento que eu precisava dele, ele me abandonou. Na hora que eu mais precisei dele, eu não falei para ele, falei, olha, eu gosto de você, mas não nasci com você. Eu sei quem é você. Falei para ele. É uma coisa. Eu estou passando por isso agora. Não precisa pensar. Eu não vou ficar assim sem enxergar. Eu vou melhorar. Falei para ele. No pior momento eu fiquei sozinho na oficina. Quando eu terminei o carro, eu chorei. Falei, Senhor, eu não vou. Irmão, eu chorei, falei, Senhor, eu não vou conseguir mais pintar carro. Porque para pintar tem que empapelar. Como é que você vai pintar carro sem empapelar? Como é que você vai pintar carro? Fiquei sozinho. Sabe o que é você chorar empapelando um carro? Você empapelando um carro e chorando, você saber que a fita não está ali. E o pior que eu tinha ficado doente, o carro fazia 25 dias que estava na oficina. Até a pessoa para mim ficar mais de 40 dias que o carro Deus preparou, em junho. Pergunta para ele o que eu passei e falar para mim, não tem problema não.
Eu sei, cuida da tua saúde. Quase 40 dias eu fiquei. A outra coisa que eu dava ensinamento para a irmã Deus. Fui dar ensinamento de manhã na irmã Deus. O Leandro, pô, varão, já saiu. Então domingo já tem ensinamento, né? Eu falei, amém. Domingo de manhã eu falei, Senhor, olha, tem uma Bíblia grande assim. Comecei a ler, punha assim uma coisa. Eu falei assim, de ensinamento 3 semanas sem enxergar a letra da Bíblia. Experiência com Deus. Eu sabia que eu não ia ficar assim. Eu sabia que não ia ficar assim. Fé é uma semente que Deus te lança. E você não pode sair daquilo que Deus te colocou. Deus, Ele te lança e não pode sair daquilo que Deus te colocou. Às vezes eu ministro, não interessa como começou o ano. O importante é como Deus vai terminar. Não é o que os outros determinam, o que os outros veem. É o que Deus vai fazer. Agora, se sair do foco de Deus, se sair da fé, no livro de Abacuque ele fala, escreve a visão bem legível na tábua do coração, para que aqueles que passam correndo possam ver. Porque você vai ficar tão grande diante de Deus que as pessoas vão te enxergar em todo lugar. O justo viverá pela fé. Por isso que nós usamos Filipenses capítulo 1, versículo 29. Jesus ensinou a ter fé, mas ensinou a padecer. Porque Jesus, nos piores momentos da cruz do Calvário, nos piores momentos, Jesus disse, Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Na carne ele sentiu desamparado, na carne, é Jesus. Na carne ele sentiu desamparado, mas ele olhou e falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. O próprio Jesus sentiu, mas na mesma hora ele pediu que seja feita a tua vontade. Nos piores momentos da aflição de Jesus na cruz, no meio de 2 ladrões, um começou a blasfemar, você não é o Cristo, você não é isto, você não é o tal, e tira nós daqui. Um do lado estava assim, olha, eu e você estamos aqui, porque nós roubamos, nós fizemos tanta coisa, nós sim, mas este aí não fez nada, ele está pagando por nada. Ele olhou para Jesus e falou, Senhor, lembra-se de mim quando entrar no teu paraíso. Ele falou para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. E Jesus olhou para ele e falou assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Na cruz, Jesus começou a igreja com um. Irmão, aí Jesus olha assim, poxa vida, valeu a pena. Esse tem fé. Esse tem fé. Ele falou para Jesus, ele pregou para Jesus, falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Um ladrão entregou uma revelação para Jesus. Às vezes não precisa de todos, precisa de um só. Não precisa de todos, precisa de um só para crer. Um só, ainda creu no paraíso. E às vezes a gente quer tanta coisa, às vezes Deus começa por pequenas as coisas. Porque uma pessoa quando perde a fé, acabou. Ele não quer esperar, entra soberbo, ele quer adiantar, a visão perde a visão. Saul perdeu a visão, Salomão perdeu a visão, Judas perdeu a visão, tantas pessoas que eu podia citar que perderam a visão. Josafá ganhou guerra louvando. Josafá, como é que pode ganhar guerra no louvor? Jejuou todo mundo, fez uma aliança com Acabe. Sabe quem era Acabe? Marido de Jezabel. Deus falou, poxa vida, você vai fazer uma aliança com um homem que mata meus profetas? Para você ver como perde a visão de Deus, o prejuízo que dá. Nós todos conhecemos os livros de Naamã. Lembra que a menina na casa de Naamã falou assim, olha, se meu Senhor tivesse aqui, isso era curado da lepra. Aí Naamã começou a mandar carta para Eliseu. Eliseu mandou ele banhar no rio, teve aquela coisa toda. Lembra que Naamã tinha Geazi, tudo
Tudo para o futuro, irmão, não tem como. Toda pessoa que quer coisa rápida se perde. Elias preparou Eliseu. Eliseu estava preparando Geazi. Todo mundo conhece a história. Naamã foi dar as moedas para Eliseu e Eliseu não quis pegar. E Geazi, o zoião, foi lá, pegou as moedas de Naamã e pegou a lepra. Isso é Bíblia. Não queira as coisas fora do tempo de Deus. Geazi pegou toda a lepra. Você viu o que aconteceu com Miriam? Porque Deus falava com Moisés, porque ele casou com uma mulher cucita, a mulher era escurinha, tinha uma pele diferente. E Miriam, profeta. E Miriam começou a descer a madeira de Moisés, né? Só que Deus falou só com ele? Será que Deus não falou com a gente? Deus ouviu, Deus colocou lepra nela, ela saiu fora do arraial, porque saiu fora da vontade de Deus. E para ela voltar para o arraial, para tirar a lepra, gastou 7 dias para tirar a lepra. Nem a oração de Moisés, que Moisés assiste, quem tiver a oportunidade de assistir Moisés, assiste. Moisés foi interceder por ela, Deus falou, eu não quero a tua oração. Deus falou para Moisés, você acharia bom se o seu pai cuspisse na sua cara? Eu tenho medo da Bíblia, porque através da Bíblia Deus tem feito muitas coisas para mim na vida de pessoas. Tem feito, Deus tem feito muita coisa. Eu tenho medo da palavra de Deus. Eu prefiro padecer na palavra, porque eu sei que a palavra de Deus ela muda, transforma, traz prosperidade. Só que a partir do momento que se você sair fora da palavra de Deus, pode ter certeza, só vem coisas piores, porque não tem luz mais. Tudo que vai fazer está sem luz, tudo que vai fazer está fora, tudo que faz está fora, e tudo que vai ficando fora, Salmo 40, vai ficando no lamaçal do pecado, vai entrando, nunca mais consegue se acertar, porque às vezes gasta 10 anos para se acertar, ou gasta 10 anos para se arrumar. E nesses 10 anos para se arrumar, como é que vai se arrumar? Aí vai ter que ter muito, sabe o quê? Tem que ser muito humilde. Tem que ser muito humilde. Davi perdeu tudo. Salmo 51. Ele virou segundo o coração de Deus. Mas ele ficou, se não me falha a memória, do Salmo 73 até 8. Ele ficou 10 salmos sem conseguir escrever um salmo. Por isso que entrou Asaf na história. Davi ficou 10 salmos sem escrever. Acabou a unção, perdeu a unção. E às vezes aquilo lá não durou 10 semanas, aquilo lá durou anos, para ele voltar a escrever salmos. Por causa de uma desobediência, por causa de fora de uma visão de Deus. Aí, por isso que o Salmo 51 ou 52 que nós lemos, que a Bíblia fala que Deus não existe um coração triste, um coração quebrantado. Mas você viu quanto tempo gastou? Ficou 10 salmos sem compor. Isso quanto tempo gastou para voltar a compor? Não sabe? Irmão, em nome de Jesus, quando você está na direção de Deus, pois eu já falei para você, falei, ó, não precisa pressa. Se você estiver na direção de Deus, Deus arruma uma situação que tudo traz na tua mão. Não precisa sair, Deus coloca tudo assim, ó. Tudo. A prioridade da fé da palavra. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós vamos orar, nós vamos estar dando termos. Que essa quinta de libertação, foca na palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai te ministrar, é a palavra de Deus que te traz uma luz. Não tem como o cristão andar sem palavra, irmão. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, é a tua palavra. Cristão sem palavra, irmão, erra, faz besteira, faz bobagem, arruma problema. E depois para se acertar, irmão. E depois, além do que nós estamos estudando no livro de Filipenses, que o Espírito Santo não tem confusão. Uma pessoa sem Espírito fica confusa, irmão. E para se acertar, se não for humilde, se não tiver paciência, porque Deus vai trabalhando, Deus vai quebrando. Esqueço até hoje, quando eu fiz uma coisa para uma pessoa,
Eu fiquei 3 dias perturbado. Perturbado. Deitava na cama, irmão. Sabe, quando não dá vontade de se comer. Sabe, você ora, mas... E a gente, no Evangelho, quando a gente está tendo experiência com Deus, a gente é bocudo. Falei assim, eu não quero orar mais, professor, eu não quero mais, não sei o quê. O Espírito Santo falou para mim, se você parar de orar, eu te congelo. O quê? Eu pulei da cama na hora, meu corpo ficou frio. Falei, o quê? Voltou de novo. Porque naquele dia, se eu não volto a orar, irmão, a Bíblia diz que ou morno ou crente ou frio. Se eu fico frio, eu estava perdido. Porque às vezes, nunca se esqueça de uma coisa. Às vezes tem coisas que o Senhor coloca para a gente crescer, depende daquilo. Nunca se esquece disso. Sadraque e Mesaque cresceu, mas dependia da visão de Daniel. Os 12 apóstolos, Pedro, de Tiago, dos 12 que estavam ali, dependia do ministério de Pedro. Dependia de Pedro. Paulo, para ser ungido, todo mundo vai na rua direita, mas Paulo, para receber, dependia de Pedro. Todo mundo fala de Timóteo e Tito, mas dependia da visão de Paulo. E quando Deus fala não, acabou. Paulo queria sair de um lugar, o Espírito Santo falou, não, você não vai sair daqui. O Espírito Santo parou, você não vai sair, você vai ficar. Você vai ficar aqui porque a Lídia tem 3 filhas. E você, irmão, Deus, ele, parabéns. Nunca se esqueça, a palavra de Deus é prioridade. Às vezes eu fico assim, sempre falo, todo mundo aqui vem, canta. Nós fazemos aquele culto, o diabo não tem medo desse culto, tá? O diabo tem medo de você ser ministrado. Às vezes no culto tem alguma coisa que quer tirar a tua atenção. Por que eu já briguei por causa do celular dentro da igreja? Você está, o grilo toca, você presta atenção, naquela atenção que você sai, o diabo fica assim, ó. Porque uma palavra muda toda a tua história, e você perde aquela palavra, você perde tudo. Por isso que a parte mais difícil é a pessoa ser ministrada. Não é a igreja estar cheia, não é ter aquele monte de gente. A parte mais difícil é você ouvir, você ser ministrado. Ser ministrado. Quando vem a ministração, que aquilo por isso que às vezes eu falo sempre, o problema não é pregar, subir aqui para pregar. Às vezes a pessoa lê bem, e às vezes a pessoa fala da Bíblia, mas não tem um dom de ser ministro. Amém? Temos que entender isso. Às vezes a pessoa lê bem e fala da Bíblia, mas não tem um dom de ser ministro. O ministro faz você crescer. O ministro, ele ministra a tua vida. Ele ministra a tua vida. Você fala, nossa, Deus está falando comigo. Nossa, você vai fazer uma coisa errada, a palavra vem de ministro. Mas subir aqui e falar, não muda nada. Não muda nada. Por isso que nós temos que, Paulo tinha um dom de ser ministro, ele tinha um dom de escrever, e Pedro já não tinha. Nós pegamos dos 12, João tinha um dom do amor, Pedro não tinha. Quem que permaneceu no fim? O amor. Porque João, irmão, é o único que não morreu, que foi arrebatado ao terceiro céu com Jesus, porque tinha um dom do amor, tinha paciência. Quem tem o dom do amor, ouve a voz de Deus. Quem não tem um dom de amor, não resolve tudo. Pedro arrumou briga com Jesus em Lucas capítulo 5. Pescamos a noite inteira, agora vem você mandar eu lançar a rede. Aí João falou para ele, Pedro, é o mestre. Imagina, você não vai fazer a vontade dele? Aí Pedro fez a vontade porque ele foi ministrado com amor. O ministro, ele muda a vida da pessoa. Agora, quando a pessoa não quer dar ouvido à voz da ministração, acabou. Nunca se esquece disso. O dom é importante, mas a ministração é mais importante na tua vida. Porque quando a pessoa ouve a ministração, a pessoa não se perde. No jardim do Éden se perder porque não ouviu a ministração. Davi se perdeu porque não ouviu a ministração. Não ouviu a ministração. Judas se perdeu. Homens na Bíblia que eu posso te mostrar e falar para você que se perdeu porque não ouviram a ministração de Deus. Você está achando que mudou? Até hoje as pessoas se perdem.
Porque quando você é ministrado, não é da noite para o dia. A ministração, ela vai te moldando você, ela te faz. Ela te ensina a ter paciência, ela te ensina a ter sabedoria. É no tempo